Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Os irmãos que tiverem suas Bíblias, pode já abrir comigo no livro de Esdras, capítulo 9 em diante. Vamos estar lendo alguns versículos nessa noite. Eita glória. Esdras, capítulo 9, versículo 1. Esdras, capítulo 9. Amém. Espero que os irmãos encontrem para nós lermos junto a palavra de Deus, que diz assim: e acabadas, pois estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Esdras 9, versículo 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até os sacrifícios da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, o Senhor nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns escape e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, o Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora também no capítulo 10, para concluir nessa noite, versículo 1: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus,
de que despedimos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandado do nosso Deus, e façamos-se conforme a lei. Até que os irmãos para tomar os assentos, glorificando ao nome do Senhor. Esse texto histórico, a qual nós lemos nessa noite, vai nos falar a respeito de um homem chamado Esdras. Talvez nessa noite você está perguntando quem é Esdras. Segundo a história vai nos falar, Esdras foi um escriba religioso que liderou um avivamento para o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, entre os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Esdras foi aquela pessoa que levou o povo para voltar justamente para Deus novamente. A Bíblia vai nos contar a respeito de Esdras, dizendo que um rei chamado Nabucodonosor conquista a cidade santa, chamada Jerusalém. Quando a cidade santa, Jerusalém, é tomada, meus irmãos, os muros que cercam a cidade santa é totalmente destruído. Quando a cidade é totalmente destruída, já não existe mais alegria no meio do povo de Israel. A Bíblia vai nos contar que dentro do povo, dentro daquela nação, a igreja, o templo também é totalmente destruído. Se vocês observarem, o templo é totalmente destruído. Segundo a história vai nos contar que dentro do templo, isso tem me chamado a atenção, que dentro do templo existiam muitas coisas sagradas, e uma delas era a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Mas quando nós estudarmos melhor, vemos que quando os muros é destruído, eles pegam os mais sábios de Jerusalém e levam para o cativeiro babilônico. E durante esse cativeiro babilônico, a história vai nos contar e nos relatar que eles ficam 70 anos. Imagina nesta noite, meus irmãos amados, 70 anos passando por luta, 70 anos passando por dificuldade, 70 anos passando por provação, 70 anos querendo voltar para Jerusalém, mas não conseguindo, 70 anos querendo voltar para o templo, adorar a Deus e não conseguindo, 70 anos querendo ir para uma casa de adoração e dizendo: Deus, obrigado por mais um dia estarmos na presença de Deus. Por Amassumanaia. Glória a Deus. Eles estão cativos dentro da Babilônia, mas a história vai nos contar a respeito, dizendo que naquele momento, passam 70 anos, a Babilônia é conquistada pelo rei e pelo povo chamado os persas e pelo povo dos sírios. E nesse momento o rei permitiu para que o povo retornasse para os seus lares. Mas quando eles retornaram, aleluia, isso é algo, meu irmão, que chama a atenção, que quando eles retornam para Jerusalém, Jerusalém não é a mesma. Glória a Deus. Jerusalém não é mais ou menos do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui, meu irmão. Glória a Deus. Jerusalém está destruída. Os muros que cercam a cidade já eram. O templo para adorar a Deus não tem mais. É, Deus. O templo para glorificar o nome do Senhor já não existe mais. Aleluia. O povo queria glorificar o nome do Senhor, mas não existe mais um templo. Não existe mais uma casa para adorar a Deus. E nesse momento o sentimento
começa a vir um desânimo. A estrutura sentimental deles é não querer reconstruir o templo. Mas apesar disso, eles vão ter que querer reconstruir o templo. Nessa noite eu não vim falar sobre o cativeiro babilônico, nem o que acontece sobre o cativeiro babilônico, nem o que acontece sobre a reconstrução do templo. Aleluia. Mas nessa noite eu quero um pouquinho além. Mas eu só estou resumindo para ganhar tempo aqui nessa noite. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre após a inauguração do templo, o que acontece. Glória a Deus. Para eles inaugurar aquele templo de novo, eles precisam reconstruir o templo. Mas como eles vão querer reconstruir se o desânimo bate eles? Se a aflição aflige a vida espiritual deles, uma hora eles querem reconstruir, mas aí vem o desânimo e faz eles parar. Assim acontece na geração nossa. Os sonhos talvez não acontecem, os projetos que nós não queremos não conseguem. Talvez, meus irmãos, é por causa que nós começamos e paramos. O desânimo começa a assombrar, o desânimo começa a afligir a nossa vida espiritual. E tem horas e tem momentos que achamos que não vamos suportar. E tem horas e tem momentos que achamos que não vamos conseguir. Glória a Deus. Aleluia. O povo pensava assim. Aleluia. O povo achava assim. Mas sempre quando eles pensavam assim, vinha alguém e motivava eles. Vinha alguém e motivava eles para prosseguir e avançar. Glória a Deus. Vinha alguém para motivar eles a prosseguir, a construir. E chega um momento da história que a construção ela fica pronta, o templo ela fica pronta. Glória a Deus. Aleluia. Deus da glória. Santo és o teu nome. A inauguração está pronta. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Agora eu quero começar a mensagem nessa noite, Glória a Deus. a qual Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. A inauguração fica pronta. Todos estão motivados, incentivados, porque já tem um tempo para adorar a Deus. Aleluia. Segundo a história vai nos falar que 2 anos se passam e Esdras em seu coração decide voltar para Jerusalém, a cidade santa. Mas por que Esdras decidiu voltar para Jerusalém? Porque em seu coração Esdras está com o coração ardendo pela palavra de Deus, para trazer uma palavra de Deus para as pessoas que estavam dentro do templo. Esdras estava com vontade de voltar para Jerusalém, para trazer uma palavra a qual Deus colocou no coração. Mas esse não é somente o objetivo de Esdras. Glória A a Deus. Bíblia vai nos falar que há um outro objetivo de Esdras. Aleluia, Jesus. O objetivo de Esdras também era levar uma estrutura financeira para o prédio, para o templo de Deus. Porque todo mundo sabe que para o prédio ficar de pé, ela precisa de uma manutenção, precisa de algo financeiro. E Esdras sabia muito bem disso. Como você sabe, na geração atual em que nós vivemos, para um prédio ficar com as portas abertas, precisa o aluguel ser pago, a água e a luz. Isso é o básico. E Esdras sabia muito bem disso. E Esdras estava com o coração ardendo para voltar para Jerusalém. Mas Esdras em seu coração pensou: eu vou orar e interceder primeiro. Mas sabe por que Esdras vai orar e interceder a Deus primeiro? Porque Esdras sabe que o caminho que ele vai passar não é um caminho fácil. Eu vim até aqui para te dizer nessa noite que o caminho que nós passamos não é um caminho fácil.
e no meio do caminho encontramos lutas, encontramos as dificuldades, encontramos obstáculos. Glória a Deus. Deus da E glória. nesse caminho não podemos parar, Deus não podemos desistir. sim, papai. Vai vir lutas, vai vir aflições, vai vir desistência, vai vir momentos que achamos que não vamos suportar, vai. Deus amado. Mas uma coisa é certa, que o nosso Deus vai do nosso lado, Glória a Deus. nos dando a nossa força para nós vencermos Sim, papai. as batalhas do dia, Glória a as Deus. lutas. Esdras sabia muito bem que a luta que ele ia enfrentar, a dificuldade, o caminho era complicado. Esdras vai orar porque ele sabe que o caminho é difícil demais. Ele sabe os perigos que vai encontrar pela frente. Glória a Deus. Uma coisa é certa nessa noite: nós vamos encontrar pela frente dificuldades e adversidades. Tem momentos na nossa vida que achamos que não vamos suportar, achamos que nós vamos perder e achamos que vamos tropeçar e cair. Esdras sabia de uma coisa, que Deus ia junto com ele. Aleluia. Esdras podia pedir ajuda Glória, glória a Deus. para os soldados do reinado, do rei, mas ele não pediu, porque ele sabia o Deus que guardava ele, protegia. Enquanto eu ministro aqui nessa noite, Deus está guardando a sua vida, Deus está guardando a sua casa, Deus está guardando a sua família. E quando Deus te guarda, meu irmão amado, nenhum mal acontece. Deus amado. Não mal acontece sobre a sua família. Aleluia. Oramassune canta na Himalaia. Deus da glória, Santo Jesus. Porque nós somos guardados em Cristo Jesus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. E Esdras sabia muito bem que o recurso dele não vinha do ser humano. O recurso nós vemos de Deus, meu irmão. E quando Deus nos protege, Ele não te deixa cair pelo caminho. Aleluia. Pode estar um caminho difícil, pode os teus pés estar doendo, mas a palavra sobre a sua vida continua, apesar que o caminho está difícil, apesar que o caminho está em dificuldade. Aleluia. Glória, glória a Deus. Esdras sabia muito bem disso, que a oração e a intercessão é algo efeito. E quando Esdras vai orar e vai interceder, ele coloca sobre o caminho que ele vai estar passando, porque pode vir salteadores e roubar ele sobre a área financeira que está levando. A Bíblia vai nos contar que ele vai levar junto com ele, vai acompanhar também muitas famílias judias e vários levitas para trabalhar na casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que eles vão nesse caminho perigoso, cheio de dificuldade, cheio de luta, mas Deus vai guardando eles. Eles chegam em Jerusalém sem um perigo, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele chega em Jerusalém, ele larga as ofertas e vai começar a mensagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Talvez a mensagem de Esdras estava boa, o culto estava bom, os irmãos sentindo a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas será que depois eles guardaram no coração a palavra de Deus? Glória a Deus. A Bíblia vai nos contar que a mensagem foi pregada e Esdras volta de Jerusalém para a sua casa. Aleluia. Aleluia. Só que quando ele chega em casa, a notícia chega. Esdras está sabendo
O povo que você estava pregando, a mensagem não teve efeito. A mensagem que você pregou, o povo se desviou da presença de Deus. Aleluia. O povo se desviou de Deus. Uma pessoa que desvia da presença de Deus, ela não sente a presença de Deus. Há um vazio dentro dela. Ela tenta preencher com as coisas mundanas, mas é tudo momentâneo. Aleluia. É tudo passageiro. É, Jesus. Porque o único que pode preencher esse é o nosso Deus, que nós servimos. Glória. E uma coisa é certa, o povo se juntaram com outras mulheres estrangeiras de outras religiões. E uma certa ocasião nós podemos entender que essas pessoas foram mesmas pessoas que levaram o povo a se desviar da presença de Deus, que levaram o povo para a idolatria. Mas agora o povo está no jogo novamente para a idolatria, novamente para o erro, novamente para o pecado, meu irmão. E aqui entendemos que a mensagem que foi pregada, o povo ouviu, mas não praticou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser bons ouvintes, mas também bons praticantes da palavra de Deus. E quando entendemos isso, a Bíblia vai nos falar que o povo se desvia por completo da presença de Deus, se desvia completo da unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Esqueceu totalmente do que Esdras falou. É verdade, Jesus. Mas Esdras, quando faz isso, quando escuta isso tem me chamado a atenção quando eu leio a Bíblia. Esdras, ele olha para essa notícia recebendo. Aleluia. Ele rasga o seu manto, rasga o seu cabelo e a sua barba. Segundo a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, que ele se senta espantado e começa a chorar em lágrimas. As lágrimas de Esdras começam a cair. Esdras não está chorando por ele. Esdras não está chorando por ele e para ele. Esdras está chorando pelo próximo. Aleluia. Aleluia. Esdras está chorando pelo povo que está desviado. Deus maravilhoso. Tem poucas pessoas que entenderam aqui. Esdras está chorando, meus irmãos, em lágrimas pela pessoa que está afastado de Deus. Aleluia. Glória a É Deus. culto, mas estamos chorando por nós mesmos. Deus santo, Deus amado. Aleluia. Nós temos que parar com aquela mania que se a pessoa se afastar, Deus manda mais 10. Mas se nós não cuidarmos da pessoa que está aqui dentro, que está aqui lutando na dificuldade, na peleja e na provação, como nós vamos cuidar daquela pessoa que está lá fora? É, Deus todo-poderoso. Como nós vamos cuidar daquelas pessoas, aquelas 10 pessoas que Deus vai mandar? É verdade. Aleluia. E Esdras estava sentindo na pele o que é se desviar da presença de Deus, o que é se afastar dos caminhos de Deus. Aleluia. É, Deus amado. Aleluia. Acha que é? Achamos interessante isso, meus irmãos, que as lágrimas de Esdras nunca é em vão, meu irmão. Sempre tem uma resposta. As lágrimas suas não é em vão. Os choros teus pelas madrugadas não é em vão. Tem resposta. As lágrimas que você ora pela sua família que não aceitou Jesus, ainda tem resposta. Aleluia. O choro pela pessoa que está afastada, ainda tem resposta. Glória a Deus. Aleluia. Esdras sabia muito bem que o choro dele não era em vão. O teu choro, meu irmão, não é em vão. As lágrimas que você derrama na presença de Deus não é em vão. Ei, Deus todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu sinto
está no nosso lado. Glória a Deus. É culto mais culto, mas não estamos sentindo na pele a luta do nosso irmão. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que Esdras está sentado, espantado pelo choro e pelas lágrimas. Aleluia. E nesse momento Esdras ele podia ir até lá, meus irmãos, justamente ministrar de novo. Mas ministrar não vai resolver nada. Falar com o povo não vai resolver nada. Falar com o povo não vai trazer solução. Aleluia. Tem momentos na nossa vida de servo de Deus, serva de Deus, que somente a oração adianta. Aleluia. A pessoa pode estar afastada, mas uma oração ela tem resposta. Glória a Deus. Você está aqui nessa noite por causa de uma oração. Você está aqui nessa noite porque sua mãe orou. Você está aqui nessa noite porque o seu pai orou por você. Você está aqui nessa noite porque alguém passou a madrugada, o joelhado, orando na presença de Deus. A oração, meu irmão, ela tem poder, meu irmão, e é por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esdras sabia muito bem disso. Esdras sabe o que vai fazer. Esdras não tem muita coisa para fazer. Esdras vai lá no templo, porque lá no templo ele começa a orar e pedir para que o povo mudasse o coração e o sentimento. Glória a Deus. Esdras sente na sua alma que o povo precisa mudar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus da glória. E Esdras começa a orar, e Deus começa a fazer a obra, meu irmão. Quando você ora para alguém, Deus começa a trabalhar. Quando você ora para o seu vizinho, Deus começa a trabalhar. Aleluia. E quando oramos para a Bíblia Sagrada, vemos que Esdras começou a oração. Não é sempre instantâneo. Talvez Esdras ficou horas e horas orando, mas Deus respondeu. E Deus pode responder a sua oração. Deus pode responder a sua oração. Deus pode responder aquilo que você está orando e está buscando a Deus. Aleluia. Talvez você está orando essa noite é pela sua família, para que Deus possa mudar o coração e o sentimento, para que Deus possa converter para Jesus. Aleluia. Porque nós oramos, nós buscamos a Deus, mas quem faz a obra é Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós oramos para isso, o povo começa a vir. Segundo a história vai nos falar que o povo vem. Aleluia. O povo vem, mas chorando na presença de Deus. Que alegria é quando um pecador vem aos pés de Jesus. Não há alegria maior, meu irmão, ao ver isso. Aleluia. O povo vem chorando na presença de Deus, arrependido dos erros, arrependido dos pecados, arrependido do que fez, meu irmão. Aleluia. O choro e as lágrimas de Esdras começam a ter efeito. Que Deus nessa noite possa levantar uma geração de Esdras. Que Deus pode acordar, meu irmão, uma geração diferente. Sim, Que ora pela madrugada, mas pelo próximo. Aleluia. Que ora pela madrugada, mas pela pessoa que está caída. Que ora pela pessoa que está fraca, está desanimada e sem motivação nenhuma. aleluia. Glória a Deus. Isso é sentir, meu irmão, que a outra pessoa está passando. É verdade de Deus. A outra pessoa está passando por luta, passa junto, passa dificuldade junto. É amor pelo próximo, meu irmão. Mas quando falamos amor pelo próximo, as pessoas estão longe
abraçar e dizer: estamos juntos. Aleluia. São totalmente diferentes. Aleluia. Glória, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas que nessa noite Deus pode levantar pessoas do nosso meio, uma geração de Esdras, pessoas diferentes, pessoas que vai olhar para essa situação e vai dizer: eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, e Deus vai dar vitória, e Deus vai fazer um milagre. Deus nunca deixa um justo desamparado sem resposta. Aleluia. E quando vimos nessa noite, nós vamos ver a respeito que eles vão chegando chorando, arrependido, meu irmão amado, chorando na presença de Deus. Aleluia. E eles vão dizer em suas palavras: um homem chamado Secanias, ele vai dizer a Esdras: nós pecamos diante do nosso Deus. Eles vão ver com seus próprios erros, que eles erraram, que eles pecaram, que eles falharam, que eles precisam mudança, que eles precisam mudar. Aleluia. Que eles precisam mudar de vida. Aleluia. Que eles precisam chegar perto da presença de Deus. Glória a Que a Deus. pessoa não consegue ficar longe da presença de Deus. A pessoa que se afasta da presença de Deus. Olha o que eu vou dizer nessa noite. A pessoa que se afasta da presença de Deus, ela tem vontade de saudade de voltar para a casa do Senhor. Mas não entenda, meu irmão amado, que às vezes a pessoa tem vontade, desejo, mas a fraqueza não deixa. O desânimo toma conta, meu irmão. Mas Deus nessa noite está levantando do nosso meio uma geração de adoradores como Esdras. Aleluia. Uma geração, meu irmão, que vai dizer: eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou pronto nessa batalha contra comigo. Porque essa pessoa não vai ficar fraca, essa pessoa não vai ficar desanimada pelo caminho. O que essa pessoa precisa muitas vezes é simplesmente uma oração minha e a sua. Aleluia. Uma oração, meu irmão, ela move, ela tem efeito. A oração de Esdras começou a ter efeito. Quando nós oramos para a palavra de Deus, o povo começou a mudar por causa de uma oração. Aleluia. Deus tem poder, o santo é seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Já vou estar finalizando, porque as horas passam, meu irmão. Aleluia. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas quando nós falamos de uma geração de Esdras, nós falamos tanta coisa dentro de casa. Falamos de política, falamos de tanta coisas culinária, mas esquecemos de uma coisa que esquecemos de falar: a palavra de Deus. Ela fica de lado, meu irmão. Ela fica de escanteio, meu irmão. Deus da glória. Ela fica, meu irmão, de canto. Ela amassou de canto, ela é pra cima da área. Aleluia. Mas que Deus nessa noite pode levantar no nosso meio uma geração como Esdras, uma geração que vai dizer: eu estou pronto para a batalha e para a luta. Quem foi Esdras, meu irmão? Esdras foi um canal de bênção na vida de alguém. Quem foi Esdras, meu irmão? Foi um porta-voz de Deus para anunciar o Evangelho. Quem foi Esdras, meu irmão? Foi um instrumento de Deus para anunciar para o povo que ainda dá salvação. Aleluia. E nessa noite, meu irmão amado, você nessa noite pode ser um instrumento de Deus Aleluia. para anunciar para o povo lá fora que ainda há salvação. Deus da glória. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Aleluia. Mas algo me chama a atenção.
separa das mulheres estrangeiras. Aleluia. E nesse momento eles voltam pertinho para a presença de Deus. Oh, coisa linda, aquela pessoa que fica perto da presença de Deus. Não tem coisa melhor, meu irmão, do que sentir a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Vou estar convidando a igreja a se colocar de pé. Vou estar fazendo uma oração para dar encerramento nessa noite. Aleluia. Por causa de Esdras e também de Neemias, não podemos esquecer dessa noite que o povo de Deus nunca mais voltou e ficou afastado de Deus. Sempre ficou pertinho de Deus. Glória a Deus. E que Deus nessa noite vai levantar no nosso meio uma geração de Esdras, um porta-voz que anuncia o Evangelho, um instrumento de Deus na casa do Senhor. Vou estar fazendo uma oração e vai dar essa noite a finalização. Amém? Senhor meu Deus e amado Pai, aqui se encontramos mais uma vez, Pai. Deus, Pai, que o Senhor possa abençoar esse culto, Pai, aonde o Senhor possa, Pai, a cada dia, Pai, levantar homens e mulheres de Deus, Pai, dessa noite, Pai, Deus capacitando a cada um conforme o Teu querer, Pai, uma geração diferente, Pai, uma geração de adoradores, Pai, uma geração, Pai, voltada para o Senhor, Pai, uma geração aonde, Pai, o Senhor, Pai, transforma, Pai, liberta e muda, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, leva eles em segurança para os lares, Pai, protegendo de todo o mal, Pai, guardando eles, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.